Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você perdeu o primeiro bloco, eu conversei com o secretário de Segurança, o delegado Emilson Farias, que continuou com a gente agora no segundo bloco. Secretário, com o apoio do Supermercado Araújo, do Nando Cabeleireiros e também da Dalca Autopeças, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. É mais fácil combater essa matança entre traficantes, a guerra pelos territórios, né? Ou a onda de assalto no centro e na periferia do Rio Branco, também no interior do Acre? Nada na segurança é fácil. Não é fácil. Não Tudo tem é nada muito fácil. sacrifício, muita luta. Trabalhar na segurança pública é todo dia estar com a guarda levantada. É todo dia saber que você não tem... como a gente diz no meio policial, é 24/7. É 24 horas, 7 dias por semana, e a gente tem que estar atento. Não tem nada fácil. Obviamente que você trabalha com alguns indicadores impostos pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU. A gente acompanha de maneira mais detida os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida é um indicador mundial. Mas esse aí, pelo menos, nós temos algo a comemorar com relação a esse caso específico. Não tenha nenhuma dúvida. Estamos bem à frente de outros estados. Nós temos marcas com relação ao homicídio. Por exemplo, a gente continua sendo o estado que mais reprime. Nós continuamos sendo o estado que mais coloca homicidas e pessoas que praticam tentativa de homicídio atrás das grades. Nós continuamos sendo o estado que tem essa marca, e é uma marca que a gente não quer de maneira nenhuma perder. Obviamente que a gente, quando trabalha com segurança pública, a gente enxerga de maneira mais complexa, de maneira mais ampla. Por isso que a gente tem que estar atento a outras situações, a situação prisional, a situação dos corredores, a situação de fronteira, a situação de legislação, Então são inúmeras variáveis que a gente discute com relação à segurança pública. Não tenha nenhuma dúvida que um grande desafio das polícias do Brasil e do mundo é o combate ao crime contra o patrimônio. O crime contra o patrimônio tem uma complexidade muito maior. Obviamente que a gente pode dizer até que nós não temos latrocínio sem elucidar aqui no estado do Acre. Talvez a gente tenha o último latrocínio que não esteja ainda completamente elucidado. Mas nós temos 99,9% dos latrocínios estão elucidados. Aqueles que não estão completamente elucidados, como esse que eu falei anteriormente, já tem uma pessoa presa, não está completamente concluído, ainda precisa de evoluir, mas nós temos a grande maioria elucidada. Agora, nós temos os crimes de furto, que são de extrema complexidade, de extrema dificuldade para elucidação. Por que nós avançamos na apuração dos crimes contra a vida e ainda continuamos muito devagar em relação à elucidação dos crimes contra o patrimônio público, de tentativa de homicídio, assalto, arrombamentos, enfim? Nós tivemos redução nos crimes contra a vida, redução de 36%, como eu disse. Nós tivemos redução nos crimes contra o patrimônio, notadamente roubo, que ainda é pouco. A redução que nós temos é 5%, 6%, ainda é pouco. Os crimes contra o patrimônio, especificamente o furto, nós temos, está de maneira equilibrada, nós tivemos nem diminuição nem aumento. Entretanto, o furto tem uma grande dificuldade da polícia brasileira. Eu vivo insistindo nisso. Nós, no crime de furto, é um crime que ele não deixa testemunha de viso. É um crime que não deixa testemunha, quando eu digo testemunha de viso, é testemunha visual, a testemunha que tenha observado. O roubo ainda deixa. O roubo ainda permite que você faça o reconhecimento da voz, que você faça o reconhecimento da mão, do pé, enfim. Tem outros meios para chegar à autoria do roubo. É óbvio que a gente usa hoje outros mecanismos, além do só o reconhecimento. Mas o crime de furto é aquele crime em que a pessoa deixou a casa sem ninguém e quando ela saiu, foi viajar, alguém entrou e levou. Então esse é um crime de difícil elucidação, esse é um crime que a própria tecnologia para chegar até ele tem uma certa dificuldade. Nós estamos colocando 60 câmeras na cidade de Rio Branco, vamos evoluir com mais 40 daqui a pouco para todo o interior. Essa é a tecnologia que tem que chegar, essa é a tecnologia que está chegando numa parceria, governo do estado, governo federal, para que a gente possa avançar. Estamos avançando no que diz respeito à papiloscopia, que essa é o grande diferencial nos crimes que não deixa testemunha de viso, testemunha visual, porque é uma prova inquestionável, não é uma prova que aponta foi esse ou foi aquele, é uma prova pericial, e a prova pericial não deixa mais de dúvida. Mas aqui nós ainda temos, Muniz,
relacionada a outros, em comparação a outros estados, as pessoas ainda buscam para registrar a ocorrência. E essa é a nossa grande diferença com relação aos outros estados. Qualquer dado, qualquer informação que é levada à polícia para que você faça o registro de ocorrência é mais importante do que dado nenhum. O pior é você não ir fazer o registro. Esse é o pior. Então, eu sempre apelo e digo para a população que faça o registro, que vá até a delegacia e que faça o registro do furto do tape do carro, do furto da televisão, do furto da bicicleta. Faça o registro. Repito mais uma vez, qualquer dado é pior do que dado nenhum. Claro. É com esses dados que a gente estabelece uma estratégia de alocar recurso financeiro, alocar recursos materiais, pessoal, para combater aquele crime específico e aquela ação específica. Se você não tem dado nenhum, a exemplo de grandes estados que existem por aí, a gente sabe que tem situações que a pessoa não vai nem se perder tempo buscar uma delegacia. Muitas vítimas, secretário, de roubo e furto afirmam que preferem não ir mais à delegacia porque geralmente não tem um atendimento que gostariam de ter, há muita demora e tal, as pessoas têm muita coisa a fazer, enfim, a vida corrida, enfim. Esse é um desafio seu? Tem que ser, é um desafio todos os dias. Todas as delegacias? Todos os dias a gente tem inúmeros desafios. Esse é um deles. Esse é um deles, porque a gente precisa de ter o dado. O dado é fundamental para que a gente estabeleça a política de segurança pública. Na hora que a gente chega aqui e diz para o telespectador, olha, nós temos uma disputa por território, nós estamos verificando que está havendo acerto de conta, porque aquele traficante está cobrando, como eles dizem na linguagem deles, o vacilo daquele que não pagou. Eles chamam de vacilo. Então, eu estou cobrando o vacilo. Eu só consigo dizer isso se eu tiver dado. Eu não estou aqui para dizer de maneira empírica, estou dizendo fundamentado num relatório consubstanciado que me assegura a dar essa informação com precisão. Do contrário, eu vou estar criando factóides ou situações que não correspondem à verdade. E nenhum operador de segurança pública pode criar esse tipo de situação. Secretário, o que conta mais no fortalecimento das ações de segurança? Você falou agora há pouco em modernidade, em tecnologia, ou na força de vontade do policial, do delegado, de quem está à frente do comando? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que nós temos várias diretrizes. Eu acho que nós temos que estar fortalecendo tecnologia, como estamos fortalecendo, temos que estar fortalecendo a inteligência, como estamos fortalecendo, estamos buscando parceria com a universidade para implementar o núcleo de análise criminal. Isso é fundamental, porque a ciência e a academia a serviço da segurança pública no estado do Acre, a gente tem que dar esses passos, tem que caminhar para o futuro, e é dessa forma que a gente vai caminhar da melhor maneira. Nós temos que ter fundamentalmente uma relação estreita de integração entre as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, e isso está muito bem construído. Essa nova gestão tem isso como diretriz primeira, como diretriz, como pedra angular do Sistema Integrado de Segurança Pública, é promover uma integração entre todo o sistema e com o sistema de justiça criminal, Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que a gente possa efetivamente, nessa grande cruzada, combater a criminalidade. Do contrário, a gente não estabelece estratégias adequadas e nem otimiza os recursos necessários para combater aquilo que é o nosso dia a dia, que é a nossa obrigação, que é fazer segurança pública para todos. E é dessa forma que a gente tem feito, dialogando com Polícia Federal, dialogando com Polícia Rodoviária Federal, dialogando com Polícia Militar, dialogando com Polícia Civil, com o Bombeiro, com o IAPEM, com o DETRAN, com o Ministério Público, com o Judiciário. É dessa forma que a gente procura construir essa catedral, que é promover segurança pública para todos no Estado. O senhor se destacou como delegado de combate ao crime organizado, esteve uma boa temporada como secretário de Polícia Civil e agora como secretário de Segurança. Qual a importância, secretário, de uma instrução bem feita, de um inquérito bem elaborado, bem presidido, no julgamento final lá de um homicida, por exemplo, de um assaltante qualificado? Isso é pergunta muito bem feita, é fundamental. É fundamental. A justiça ela só é plena na hora que você consegue instruir os autos de maneira adequada para que o juiz tenha plena serenidade, pleno equilíbrio para poder julgar
da maneira que tem que ser julgada. Porque o Ministério Público, titular da ação penal, quando receba aquele caderno inquisitorial, quando receba aquele caderno investigativo, tem a segurança de todos os indícios de autoria, de materialidade confirmada, para que ele possa ter a segurança de promover a efetiva justiça em última análise. Não adianta nada a gente se precipitar em algumas ações, que é necessário, o clamor público às vezes pede que a gente imediatamente encontre o assassino, se a gente colocar aquela pessoa que não é a pessoa certa, que é promover a injustiça, que é fazer ser levada às barras da justiça uma pessoa que não foi autor do crime. Imagina, essa é a pior injustiça que pode acontecer. Pior que deixar um criminoso solto é prender o inocente, né? Sem sombra de dúvida. Então é para isso que a gente trabalha todo dia, para promover, distribuir e tentar fazer com que a justiça, auxiliando a justiça, para que ela tenha equilíbrio e serenidade na execução da sua função. E esse papel específico, secretário, vem sendo feito com a devida eficiência? Tem sido feito, sim. É por isso que eu tenho dito que nós temos hoje um dos melhores, nós fomos premiados recentemente por mais elucidar crime no Estado brasileiro. Isso foi um prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós continuamos mantendo a marca. Nós temos uma polícia militar que, na menor volta do ponteiro, coloque as pessoas atrás das grades. Talvez nós não temos esse dado ainda não, talvez seja até objeto da gente fazer uma análise, mas talvez nós tenhamos aqui uma das polícias militares que mais prende em situação de flagrante do Brasil, porque a gente prende muito em flagrante. Então, são muitas prisões. Não por acaso nós temos o sistema penitenciário hoje numa situação até, vamos dizer assim, de superlotação. E é outro olhar que a gente tem que ter. Então, é a outra ponta da corda. Veja que quando eu comecei a entrevista no primeiro bloco, falando da união das duas pontas da corda, de juntar o que é objetivo e juntar o que é subjetivo. Nós estamos falando de penitenciário, nós já estamos falando, e voltando de novo para o início da nossa conversa, que é juntar as duas coisas, saber compreender que a gente tem que prender, mas temos que prender bem, prender aquelas pessoas que são pessoas que devem estar em cárcere mesmo, aquelas pessoas que praticam crimes graves. Crime grave, pena grave, mão forte do Estado e polícia. Secretário, quem conhece mais ou menos como funciona o sistema de segurança, desde a prisão lá do acusado, a apuração através da delegacia, do inquérito policial, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a Defensoria Pública do outro lado, porque tem que ter a defesa, senão não é julgamento, né? Aí condenar sem processo e julgar sem sentença, né? Isso não acontece. Sim, o Tribunal de Justiça fazendo a sua parte também, através do juiz em primeira instância, depois o próprio pleno, enfim. Agora, há ainda, perante boa parte da sociedade, aquela sensação de impunidade, secretário. O que está faltando é mudar a lei, fazer com que o Código Penal aprovado já há muito tempo seja de fato reformado e contemple os interesses de quem está sendo vítima, das famílias das vítimas. A gente viu hoje a Justiça colocou em liberdade aqueles 2 bandidos. Digo bandido porque quem vai para uma manifestação com bomba, aquele pessoal que é acusado de matar um cinegrafista da Rede Bandeirante ano passado, em fevereiro do ano passado, os acusados foram postos em liberdade. Acusados não, condenados mesmo, são responsáveis. E se livraram da acusação de crime ou de homicídio qualificado. Não, essa é uma discussão que tem que ser feita. Eu acho que a sociedade tem que se apropriar de temas como esse. Eu acho que a sociedade precisa se apropriar de temas como mudança de Código de Processo Penal, mudança de Código Penal. Eu acho que a gente tem sim que endurecer as leis. Isso é uma opinião minha enquanto secretário de Segurança Pública. Eu penso que crimes graves têm que ter pena grave. Não dá para você aceitar que a pessoa entre numa casa, pratique um latrocínio, tire a vida de um pai de família para subtrair o patrimônio, com o objetivo de subtrair o patrimônio, tire a vida do pai de família ou de uma filha de um pai de família, e daqui a pouco essa pessoa, pela força da legislação, esteja na rua de volta para praticar o crime novamente. Então eu não defendo de maneira nenhuma que a gente, numa lesão corporal, leve alguém para cárcere. Obviamente que eu não defendo isso. Eu não defendo que crimes de menor potencial ofensivo leve a pessoa ao cárcere ou à prisão. Agora, crime grave, repito mais uma vez, pena severa
e mão forte do Estado Polícia. Tem que ser assim, e eu penso que a sociedade tem que se apropriar dessa discussão. É uma discussão que tem que perpassar necessariamente pela opinião pública, pela sociedade civil organizada. Secretário, há mais ou menos um ano houve um episódio envolvendo delegado, oficiais da Polícia Militar, invasão da delegacia, enfim, resgate de preso. Esses problemas foram superados, são águas passadas, as instituições voltaram a funcionar normalmente? Olha, eu acredito que a integração continua, de fato, de direito? Na verdade, como eu disse, nessa gestão, o primeiro ponto, a pedra angular dessa gestão é a integração. Nós temos o desafio de promover a integração. Eu digo e repiso, a sociedade não quer saber onde é que começa uma polícia e termina outra, ela quer a resposta, ela quer o resultado, e o resultado é promover segurança pública para todos. Nós estamos dialogando, nós estamos conversando muito, nós estamos tendo reuniões ordinárias com os comandos das instituições, conversando com os comandantes de batalhões, conversando com os delegados coordenadores, conversando com os oficiais do bombeiro. O DETRAN está muito bem inserido no contexto de segurança pública, o IAPEM muito bem inserido nesse contexto. E eu penso que é isso, conversar de manhã, de tarde e à noite, planejar, organizar, decidir para onde que nós temos que caminhar, e a partir daí eu tenho certeza que nós vamos construir uma segurança pública melhor para todos, sem vaidade, com humildade, com uma postura sempre de fazer o melhor pela sociedade. Eu acho que é assim que a gente tem que se portar, sempre sabendo aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos está escrito ali na frente, é o objetivo geral de todos, e o objetivo geral de todos tem que ser alcançado. Se a gente precisar mexer numa coisa ou numa outra para alcançar o objetivo geral, a gente vai sempre mexer, mas sempre através do diálogo, sempre através da conversa. A experiência que o senhor obteve como secretário de Polícia Civil está ajudando o senhor a obter um bom desempenho agora como secretário de Segurança? Eu acho que ajuda, eu acho que toda a experiência ajuda muito. É importante a gente ter uma relação muito boa com as instituições. Graças a Deus eu tenho ao meu lado um coronel da Polícia Militar, que é o Coronel Ricardo, tenho ao meu lado um delegado de polícia, que é o delegado Vanderlei. Portanto, as instituições, elas se enxergam dentro da segurança pública. Nós temos operadores de segurança pública à frente da segurança pública. Nós estamos passando ali, um dia nós vamos retornar para a nossa condição de servidor público da segurança. Então, o governador, quando ele pensou nesse modelo, ele pensou em fazer com que a segurança pública tivesse, de maneira orgânica, um olhar voltado para promover a segurança pública de todos, independente de qualquer questão pessoal. E é isso que nós estamos fazendo. Quando eu trago um coronel e trago um delegado, eu estou dando uma demonstração de que nós queremos promover a integração. Eu não estou só no discurso, eu estou dando uma demonstração através do exemplo que nós queremos a integração. O policiamento lá na fronteira, na repressão, digo, ao tráfico de drogas e também ao combate ao crime organizado, ou seja, os homicídios que são registrados em função do tráfico de drogas, continua a preocupar a Secretaria? Olha, nós temos estudos e nós estamos tendo, inclusive, redução nas situações de fronteira. O governo federal investiu muito forte nas fronteiras através do programa ENAFRON. Nós fortalecemos com relação à viatura, nós fortalecemos com criação de núcleos de inteligência, o que é fundamental para que a gente possa ter diagnóstico de situações específicas. Então, o olhar para a fronteira é um olhar muito atento, um olhar muito delicado, mas a gente não pode satanizar as fronteiras e imaginar que só nas fronteiras que as coisas ocorrem. É óbvio que nós temos grandes centros do país, que nós temos produção de algumas situações. Eu não acredito, não sou daquelas pessoas que acham que tudo entra pela fronteira. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas no centro-sul, no sudeste, dizendo que se a gente fechar a fronteira, o crime acaba. E se a panaceia existisse a partir disso, a gente ia bastar uma cortina de ferro amanhã. Isso é muito simplista, isso é reducionista. E não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que a maioria das armas que circulam no Brasil não vem da fronteira, vem do próprio país, da região sul e da região sudeste. Então, essa visão me parece um pouco equivocada. Muito bem, secretário. Para encerrar nossa entrevista, qual a perspectiva do senhor em relação a este ano? O senhor está num novo desafio. O ENAFRON vai continuar firme e forte, é um programa do governo federal executado pelos governos estaduais. Há perspectiva de mais investimento, mais liberação de recursos para a aquisição de armas, equipamentos modernos, enfim. O senhor sempre fala
serviço de inteligência que é fundamental, até porque a Polícia Civil, diferente da Polícia Militar, é uma polícia investigativa, de trabalho de inteligência, não é que vai lá para o fronte. É evidente que tem algumas ações, como a Operação Impactos, por exemplo, vocês fazem as duas coisas ao mesmo tempo, mas o forte da Polícia Civil é a investigação. Bom, não, olha, nós vamos ter, inclusive, hoje, então, formatura, nós temos hoje 195 policiais militares entrando na segurança pública. Então, é um reforço considerável para que a gente fortaleça a segurança pública do Estado. São 195 policiais militares que entraram hoje para as forças do Estado, para que venha fortalecer esse combate à criminalidade. O ENAFRON vai continuar, é um programa do governo federal em parceria e de ajuda aos governos estaduais, e nós vamos ter, num prazo de 6 meses, no interior do Estado, nós estamos implementando as torres e nós vamos ter o sistema de rádio todo digitalizado. Isso é uma revolução no que diz respeito à tecnologia. Então, nós vamos ter um novo momento depois, no segundo semestre, com relação à segurança pública, no que diz respeito à tecnologia. Isso fortalece a segurança em todos os aspectos que a gente imaginar. Tanto de repressão, como de prevenção, como no que diz respeito à avaliação e fortalecimento de inteligência, no que diz respeito a outras áreas secundárias no que diz respeito à segurança pública. Então, eu tenho certeza que com essa digitalização, nós estamos saindo do rádio analógico para o rádio digital. Em 6 meses, nós vamos estar com isso instalado em todos os municípios e a capital sendo fortalecida também. Então, isso é uma mudança de paradigma. Isso é extraordinário no que diz respeito à segurança pública. E foi possível graças à parceria do governo federal e do governo do Estado. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, estou sempre à disposição, Muniz. É sempre bom vir aqui à TV Rio Branco, usar esse espaço que tem nome e audiência para a gente poder prestar conta da nossa gestão e falar um pouquinho sobre segurança pública, esse tema tão intrigante e que todos gostam de falar. Todos têm um pouquinho a contribuir com relação à segurança pública, a gente está sempre disposto a conversar, dialogar e ouvir. Boa noite, boa sorte. Prazer, obrigado. Depois do intervalo eu volto para conversar com a cantora, compositora e escritora Edna. Ela vai lançar um CD e também um livro neste final de semana. Não perca, até já.